Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós falaremos sobre derivadas parciais. Essa videoaula e todas as outras dessa playlist estão sendo retiradas do livro Cálculo, volume 2, do autor James Stewart, que está disponível na internet em PDF. Em geral, pessoal, se uma função de duas variáveis, x e y, e suponha que deixemos somente o x variar, enquanto mantemos fixo o valor de y. Por exemplo, fazendo y igual a um b, onde b é constante. Então, nós vamos considerar a função que vai ser de uma única variável, g de x, já que o b está uma constante fixada. Então, g de x é f de x, b. O x vai variar normalmente e o b está fixado. Para que a gente está fazendo isso? Que nós estamos querendo definir quem que é a derivada parcial com relação à primeira variável, que é fx. Se g vai ter derivada em a, nós chamaremos ela de derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. E denotaremos por fx de AB. E faremos a definição da seguinte forma: derivada parcial em AB, com relação à primeira variável, que é a x, vai ser g' de A, onde g de x é f de x, b. A definição de derivada de função de uma única variável, g'A, é idêntica à do cálculo 1, porque é a própria, né? Então, nós teremos que, colocando aqui quem é g', nós teremos que derivada parcial da função f com relação a x vai ser variando em x, a mais h, menos f de AB sobre h, que é essa fórmula aqui. Então, repare que basta a gente fazer a variação com relação à primeira variável, que é a x. E aí nós vamos ter a derivada em relação a x. Procedendo da mesma forma, só que agora nós queremos derivada em relação a y, nós vamos manter o a fixo, o x fixo. O x é igual a um a, fixado. E faremos a derivada agora da função g de y, f de a, y. Como que vai ser essa derivada? O a permanece constante e nós vamos variar em b, ó. É b mais h menos f de ab sobre h, tá? Se f, então, é uma função de duas variáveis, as derivadas parciais serão funções fx e fy com essa definição. Então, olha como que a definição é bem simples se a gente sabe a definição do cálculo 1, né? Então, a derivada parcial com relação a x, a definição é, eu vou colocar um x mais h, então vou fazer f de x mais h, y. Tá vendo que o y está fixado? Porque eu estou calculando a derivada em relação a x, menos f de xy sobre h. E faço o mesmo para fy, que é derivada em relação a y. Vai ser x fixado e o y que está variando, y mais h, menos f de xy sobre h. Repare que se eu tiver três variáveis ou qualquer número, nós vamos ver isso aqui na videoaula de hoje, eu também posso estendendo essa ideia aqui de forma análoga. E vai existir, gente, diversas notações alternativas para descrever essas derivadas parciais. Por exemplo, nós podemos escrever fx, com esse x como índice, f1 ou d1 de f, que eu estou indicando a derivada em relação à primeira variável, que no caso é x, né? Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. fx, f1, d1 de f, del f, del x, essa aqui também é uma notação muito usada, né? Fazer o del f, del x. Repare que a gente não usa igual lá no cálculo 1, que é df, dx. A gente usa esse del aqui para descrever derivadas parciais. E aqui é importante ressaltar que del f, del x não pode ser interpretada como uma razão de diferenciais. Mais para frente nós vamos ver por quê. Notação para as derivadas parciais. Se a função z é uma f que depende de xy, nós podemos escrever desse tanto de formas, ó. fx de xy ou só fx, del f, del x, del f de xy, del x, del z, del x, f1, d1, f, dxf. Todas essas notações aparecem em diferentes áreas da ciência, na física, na química, na biologia. Então, a gente tem que saber que todas essas notações para indicar a derivada parcial. O mesmo ocorre para a derivada em relação a y, gente. Eu posso descrever desse tanto de jeito aqui. E a regra para determinar as derivadas parciais é muito simples. Para determinar derivada parcial em x, nós vamos tratar a y como se fosse uma constante
e vamos derivar normalmente a função f de xy com relação à primeira variável, que é a x. Vamos proceder de forma análoga para encontrar a derivada parcial em y. Nós vamos tratar x como se fosse uma constante, ela vai ficar paradinha lá, como se fosse um 2, um 3, uma constante, né? E vamos derivar a função com relação a y. Vamos ver o primeiro exemplo. Olha, pega essa função f de xy igual isso aqui e pediu para encontrar a derivada em x no ponto 2, 1, e derivada em y no ponto 2, 1. Então, como que nós vamos achar fx? Nós vamos manter o y como se fosse uma constante. Vamos derivar x ao cubo? 3x ao quadrado. Como que eu derivo isso aqui como se y fosse uma constante? Vai ficar 2x, que é a derivada, eu estou derivando em x normal, 2x, e a constante fica multiplicando. Derivada de menos 2y ao quadrado com relação a x, gente, é a derivada da constante, que é zero. Então, aqui eu tenho a função derivada parcial em relação a x, e aí eu quero agora substituir os pontos 2, 1, eu coloco 2 no lugar do x e 1 no lugar do y aqui, e obtenho 16. Agora, para fazer a derivada em y, eu vou manter o x como se fosse uma constante. Ó. Derivada da constante é zero, derivada aqui em relação a y, ó, o x quadrado é constante, então ele está aqui constante. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. E derivada de menos 2y ao quadrado em relação a y, que é o que eu estou derivando, é menos 4y. Então, eu chego na fórmula da derivada primeira e vou ter agora substituindo 2, 1, 2 no x e 1 no y, eu obtenho 8 e resolvo o meu exercício. Então, recapitulando, achar derivadas parciais é muito simples, é só conseguir deixar outra variável como uma constante e derivar normalmente igual nós já fazíamos lá no cálculo 1. Agora, gente, nós vamos enxergar uma interpretação geométrica para as derivadas parciais. Para a gente começar, primeiro, nós vamos relembrar que o gráfico da sua função f de xy, né, de duas variáveis, nós sabemos que é uma superfície, nós vimos isso nas videoaulas anteriores, né? Se f de AB é igual a C, então nós temos o ponto que nós estamos olhando sobre a superfície é o ponto ABC. A para x, B para y e o Z gerado por f de AB aqui no caso, né? Então, esse ponto ABC, ele está sobre a superfície S, que é o gráfico da função f de xy. Para calcular a derivada parcial em x, nós vamos fixar o y igual a um B. E quando a gente fixa y igual a b, nós sabemos que y igual a b é um plano no R3. Esse plano, ele vai me dar uma interseção aqui, ó, com a nossa superfície. Quando eu faço um corte aqui com o plano, a interseção desse plano y igual a b com a nossa superfície me dá essa curva aqui C1, tá? Da mesma forma, depois, quando nós vamos fazer a derivada parcial em relação a y, eu também vou ter x é igual a fixado, né? E vou ter uma interseção entre o plano x é igual a e a nossa superfície, que vai me dar essa curva C2, tá? Aí nós vamos ver, com base nessas curvas C1 e C2, o que a gente pode visualizar aqui na nossa superfície para representar geometricamente a nossa derivada parcial em x e em y. Então, lembrando que essas curvas de interseção C1 e C2 têm um papel crucial para esse entendimento. Observe que a curva C1 é o gráfico dessa função aqui, ó, g de x, que é f de xb, porque eu fixei o y igual a b. Dessa forma, gente, a inclinação da reta tangente, então eu tenho aqui, ó, C1 é uma curva, eu tenho inclinação dessa reta tangente, que é a tangente à curva C1, que passa pelo ponto ABC, tá? Essa tangente em P, ela é dada por G' de A, então eu vou estar derivando essa função. Só que nós vimos na definição aqui no início da aula que G' de A é exatamente a derivada parcial em X. O mesmo, gente, vai acontecer para outra curva, para C2. Quando eu faço a derivada parcial da função que gera C2, que é a função g de y, que é f de AY, porque o A é o plano, né? X é igual a A que está fixado, que gera essa curva C2 de interseção, eu tenho que a inclinação dessa tangente 2 é exatamente a derivada parcial com relação a y nesse ponto AB.
dado, né, aqui, ó, o ponto AB0 que está cá no domínio da função que está no plano xy, né, o domínio dessa função. Então, pessoal, as derivadas parciais fx e fy no ponto AB, eles vão representar para nós, geometricamente, as inclinações das retas tangentes que tangenciam a superfície nesse ponto ABC gerado, né, que está aqui sobre a superfície, que é o gráfico da função z f de xy. E nós temos que os cortes, que são as curvas C1 e C2, que são as interseções dessa superfície com esses planos x é igual a A ou y é igual a B, né? Os planos x é igual a B, y é igual a B e x é igual a A, que geram essas curvas C1 e C2. Portanto, aqui nessa figura fica claro para nós que as derivadas parciais f em AB são as inclinações das retas que tangenciam as curvas C1 e C2, que são geradas a partir da gente fazer os cortes na superfície com os planos fixados. Então, quando a gente vai fazer a derivada parcial, quando eu fixo o y igual a b, quando eu fixo o x igual a a, para fazer a derivada, para enxergar a definição da derivada, eu estou exatamente gerando essas curvas C1 e C2, que depois que eu gero essas curvas C1 e C2, fica fácil encontrar a inclinação dos planos. A inclinação das retas, que são retas que tangenciam essas curvas nesse ponto que eu estou trabalhando. Então, repare que isso aqui é um processo bem análogo ao que acontece lá no cálculo 1, porque a derivada lá do cálculo 1 no ponto do gráfico, ela dá a inclinação da reta que tangencia o gráfico naquele ponto. Aqui é a mesma coisa, aqui vai nos dar, essas derivadas parciais vão nos fornecer inclinações de retas tangentes. Quais retas tangentes? As que tangenciam a nossa superfície pelas curvas geradas com as interseções que eu fiz para calcular as derivadas parciais. Que curvas geradas? C1 e C2, que são interseções da superfície com os planos y igual a b e com o plano x igual a a, respectivamente. Exemplo 2, para a gente enxergar isso que nós acabamos de falar. Pega essa função aqui, f de xy. Primeiro, determinar derivada parcial em 1, então deu a e deu b, 1. E derivada parcial em relação a y de 1. E vamos interpretar esses números como inclinações. Primeiro, gente, derivada parcial em x é fazer o y constante. Então, vamos derivar normal. Derivada de 4, que é uma constante, 0. Derivada de menos x², menos 2x. Derivada da constante, 0. O mesmo nós vamos fazer para encontrar a derivada parcial em y. Derivada da constante é 0, derivada da constante é 0, derivada de menos 2y², menos 4y. Vamos colocar x igual a 1, y igual a 1, encontro menos 2, aqui o mesmo, encontro menos 4. O que esses números vão representar para nós? Nós temos aqui que o gráfico da função f é o paraboloide, né, que está aqui desenhado. E o plano vertical y igual a 1 interceptará, né, o paraboloide gerando a seguinte parábola, tá? Quando eu coloco aqui, gente, ó, y igual a 1, eu tenho aqui z igual quando eu coloco y igual a 1, vai ficar 4 menos 2, que é 2, 2 menos x², que é essa parábola. Então, é a parábola aqui, ó, que é C1, que é a curva gerada, essa parábola, pela interseção do plano y igual a 1 com a nossa superfície, que é o paraboloide. A inclinação da reta que tangencia essa parábola, que é a nossa curva C1, é exatamente menos 2, tá? Então, a inclinação da reta que tangencia a curva C1, que é essa parábola, vai ter inclinação igual à derivada parcial nesse ponto, que é o menos 2. Da mesma forma, pessoal, quando eu coloco x é igual a 1, que repare que aqui o ponto é 1, 1, então quando x é igual a 1, eu já tenho um plano, né, x igual a 1, que vai interceptar o paraboloide, gerando a curva C2, que é essa parábola aqui, ó, quando eu coloco aqui x é igual a 1, vai ficar 4 menos 1, 3, menos 2y²,
que é essa parábola. E o x é igual a 1, está fixado, que é a interseção, né, do plano x é igual a 1 com o paraboloide gera essa curva, que é a parábola. Essa curva é chamada aqui para nós de C2. E temos que a inclinação da reta que tangencia essa curva no ponto 1, 1, 1, né, 1 gerado pela função f, vai ser menos 4, que é a inclinação gerada por derivada parcial em y nesse ponto. Essa figura 4 aqui, gente, ela vai nos mostrar o gráfico desenhado pelo computador correspondente à figura 2. Essa primeira parte aqui, ó, tá vendo o corte do plano y igual a 1 com o paraboloide me gera a parábola. Então, aqui, ó, de azulzinha é a parábola, de rosinha é a reta que tangencia a parábola no ponto 1, 1, 1. Tá? Como que foi feito aqui para plotar? Nós primeiro usamos as equações vetoriais para a curva C1, que é a parábola, né? Colocou o y fixo igual a 1, porque essa primeira curva ela foi gerada, né, pela interseção do paraboloide com o plano y igual a 1. O t é no lugar do x e o z era 2 menos x ao quadrado, né? Aqui, ó, o z era 2 menos x quadrado. Então, a gente gera essa parametrização aqui dessa curva. Então, essa curva pode ser parametrizada por t, 1 e 2 menos t ao quadrado. Essa curva C1 pode ser parametrizada. E a equação da reta que tangencia também pode ser parametrizada, visto que toda reta é uma curva, né? Essa parametrização aqui, ela é simples, basta a gente encontrar a derivada aqui da curva, né? Porque se eu tenho uma curva e eu quero gerar a reta que tangencia, eu derivo eu vou fazer R' de t, então vai ficar 1, 0 e menos 2t, quando eu derivo. E aí eu coloco agora, substituo, né, o ponto 1, 1, porque é onde que eu tô, o t vai ser igual a 1, que é nesse ponto aqui, 1, 1, 1. Então, R' de 1 vai ser o vetor diretor dessa reta, o vetor diretor da reta tangente, e eu sei que a reta tangente passa pelo ponto 1, 1, 1, e aí eu gero, então, a equação da reta tangente, T1, né? Então, vou fazer 1 mais t, 1 mais 0t, 1 menos 2t, que é a parametrização para a reta tangente. Do mesmo modo, nós também podemos enxergar o corte, né, que é a parábola, que é quando x é igual a 1. Então, nós temos a curva C2 e, consequentemente, a reta que tangencia a curva C2 no ponto 1, 1, 1. No exemplo 3, nós vamos pedir para encontrar a derivada parcial em x e em y para essa função aqui, que é uma função composta. Então, nós vamos proceder, gente, usando a regra da cadeia, normalmente, igual a gente fazia lá no primeiro cálculo, tá? Então, para derivar f em relação a x, nós vamos fazer. Como que eu derivo o seno de alguém? A derivada é o cosseno de alguém vezes a derivada do alguém. Só que como eu estou derivando em relação a x, a derivada do alguém vai ser em relação a x. Como que eu derivo essa função aqui em relação a x, gente? A gente vê que eu vou fazer o y como sendo constante. Então, aqui, na verdade, eu estou com uma constante que multiplica x. Derivada de constante que multiplica x é a própria constante, né? Lembrando que aqui a constante que está multiplicando é 1 sobre 1 mais y. A mesma forma para derivar em relação a y. Derivada em relação a y do seno de alguém é o cosseno do alguém vezes a derivada em y do alguém. Derivar isso aqui em y, eu tenho que usar a regra do quociente. Mantenha de baixo ao quadrado. A de baixo vezes a derivada da de cima, mas a derivada da de cima em y é 0. Menos a de cima vezes a derivada da de baixo, que é 1. Por isso que ficou aqui, ó, menos x. E aí eu consigo encontrar essas derivadas. Então, quando eu tenho funções compostas, eu derivo normalmente só enxergando que eu preciso usar a regra da cadeia e na hora de derivar, que a regra da cadeia é uma derivada parcial com todas as regras de derivação que nós temos
porque eu estou derivando, na verdade, que uma função de uma única variável, visto que a outra variável eu mantenho como constante. Gente, o exemplo 4, ele pede para determinar a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y, sabendo que o z é definido implicitamente. Então, a função z, ela vai depender de x e y, então eu vou escrever assim, ó. E nós vamos derivar implicitamente, idêntico ao que a gente fazia lá no cálculo 1. Só que aqui nós temos que lembrar que quando eu vou derivar algo que implica em z, eu tenho que multiplicar usando a regra da cadeia pela derivada. Como que faz? Para calcular a derivada em x, eu vou derivar normalmente. Ó, x ao cubo derivada em x, 3x ao quadrado. Y ao cubo derivada em x é zero, porque y é constante em relação a x. Derivada de z ao cubo, eu tenho que lembrar que z é uma função que depende de xy, então eu vou fazer 3z ao quadrado vezes z'. Só que o z' é del z, del x, porque eu estou derivando em relação a x. Já aqui, eu vou fazer como se fosse uma multiplicação. Zxy é uma função e z é outra que está lá definida implicitamente. Então, nós vamos fazer. Deriva, regra do produto, né? Deriva a primeira. Derivar 6xy com relação a x dá 6y. Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Então, aqui eu usei a regra do produto. Derivada da constante, zero. Então, agora, gente, basta eu isolar esse del z, del x, que dá essa derivada aqui implícita, tá? Da mesma forma, vamos derivar del z, del y. Vamos encontrar aqui ele de forma devagar. Vamos ver por que dá isso aqui? Então, vamos começar. Deriva x ao cubo em relação a y, dá zero. Deriva y ao cubo em relação a y dá 3y ao quadrado, né? 3y ao quadrado. Deriva z ao cubo com relação a y vai dar 3z ao quadrado del z del y, tá vendo? Da mesma forma aqui, ó, eu vou derivar em relação a y agora. Como que eu derivo, gente? 6xy com relação a y dá 6x vezes z, né? Mais, tá, regra do produto, deriva a primeira, repete a segunda, repete a primeira 6xy, deriva a segunda, del z, del y, igual derivada da constante, zero. Agora, vamos isolar del z, del y, vai ficar tudo que não tem, então passo para o lado de lá, vai ficar ó, menos 3y ao quadrado, menos 6xz, sobre agora o que está multiplicando, é 3z ao quadrado, 6xy. E aí, olha só, eu gero aqui, basta dividir em cima e embaixo por 3. Né? Tá vendo? Ó? Quando eu divido por 3 dá y ao quadrado, dividindo por 3, 2, esse menos eu multiplico os dois de cima, né? Dividindo por 3, então eu encontro essa derivada parcial aqui, que é o que a gente estava procurando, né? Então, é bem simples derivar parcialmente também, basta lembrar isso, que quando eu estou derivando implicitamente, né, usando as derivadas parciais, eu tenho que sempre lembrar que uma variável vai ficar como sendo constante, a outra eu derivo implicitamente normal, igualzinho a gente fazia no cálculo 1. Funções de mais de duas variáveis, eu também posso encontrar derivadas parciais, gente. Estender a ideia, né, para a função de 3 ou mais variáveis. Então, definindo aqui, ó, fx, que é derivada em x, eu vou somar o incremento, né, f de x mais h, o y e z são constantes para nós, e aí eu faço ó, f de x mais h, y e z, menos f de x, y, z sobre h, e derivo normalmente, tá? Se eu quisesse encontrar a derivada em y, era só fazer o incremento na segunda variável e deixar a primeira e a terceira constantes. E se eu quiser fazer o incremento em z, eu vou encontrar f derivada em z, né, fz. E aí eu mantenho o x e o y, que são as duas primeiras constantes, fixadas, e vou incrementar só na última variável, tá? A gente faz isso de forma análoga, tá? Só que nós não conseguimos interpretar geometricamente, porque o gráfico
da função f vai pertencer ao espaço de 4 dimensões, né? Então, interpretação geométrica que torna-se a gente não consegue visualizar a interpretação geométrica. E eu posso fazer essa derivada para qualquer variável, né? Eu peguei aqui uma função de n variáveis, e quando eu quero fazer a derivada na variável iésima, né? O derivada parcial em relação à variável iésima, eu vou fazer o incremento nela, e as outras eu vou manter fixadas. E também eu posso escrever dessas formas, ó, del del xi, del xi, f de xi, fi ou dif, né? Para representar a variável que a gente quer derivar parcialmente. E o último exemplo aqui dessa videoaula é determinar as derivadas em x, em y e em z para essa função aqui. Então, repare que essa função aqui, ela é composta, né? É composta com x, y e tem também uma multiplicação aqui pelo ln de z. Então, o que nós vamos fazer? Para calcular fx, derivada em relação a x, é só enxergar o y e o z como constantes. Como que eu derivo? É elevado a alguém, derivada é elevado a alguém vezes a derivada do alguém. Derivada de x vezes y em relação a x é o y. É como se eu estivesse derivando 2x. A derivada não é 2. Então, derivar xy, a derivada é y. E eu vou repetir o ln de z, que também é uma constante. Tá? Então, aqui vai manter a constante e vai derivar só essa elevado a xy, que é onde tem x, porque eu estou derivando em relação a x. Então, recapitulando, é elevado a alguém vezes a derivada do alguém. E aqui é como se eu tivesse um 2x, a derivada seria 2, mas eu estou com yx, então a derivada é y. O procedimento análogo, gente, para achar a derivada em y. É a constante ln de z fica aqui. É elevado a alguém vezes a derivada do alguém. No caso, como eu estou derivando em y, a derivada é o x, que é a constante que aparece multiplicando. Já para derivar em z, o x e o y são constantes. Então, é elevado a xy é uma constante que fica aqui multiplicando, paradinha, né? Porque a derivada da constante vezes uma função é constante vezes a derivada da função. E aí eu vou derivar só o ln de z. Derivada do ln de z é 1 sobre z, usando as mesmas regras de derivação lá do cálculo 1. E é isso, gente. A aula de derivadas parciais. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as próximas videoaulas aí do canal para você estar aprendendo sempre. Até a próxima. Tchau!